Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui no segundo bloco de áreas, esse assunto super importante dentro da geometria plana. Só para lembrar, lá no primeiro bloco a gente deu uma olhada em conceitos iniciais, fizemos uma bela revisão falando sobre lados, ângulos, diagonais de um polígono. O polígono escolhido inclusive foi o hexágono regular. E depois disso a gente abordou o conceito de área. Só para lembrar, área é um número que quantifica uma região, ok? Essa região pode ser plana ou não, mas conforme eu já falei lá na primeira aula, nesse momento a gente está no mundo da geometria plana. Então estamos discutindo sobre áreas de figuras planas, ok? Além do conceito de áreas, a gente viu as primeiras propriedades. Vimos o retângulo, vimos o quadrado e vimos também o paralelogramo. E agora a gente está aqui para continuar. Vamos agora diretamente para o quadro, ver mais algumas áreas. E aí a gente vai começar por uma muito famosa, que é justamente a área do triângulo, ok? Vamos direto para o quadro. Legal, gente. Olha só. Triângulo. O triângulo é aquele famosíssimo polígono com três lados, né? Três ângulos internos. Mas o que a gente está discutindo aqui é justamente sobre a região limitada pelo triângulo, aqui indicada em verde. Temos também aqui esse lado, que a gente vai chamar de base, e este segmento, que é a altura relativa a esta base. Ora, gente, existe uma propriedade, como eu já falei, muito famosa da área. Quem já estudou um pouquinho de áreas sabe que a fórmula da área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A grande pergunta é, por que é base vezes altura sobre 2? Bom, a gente consegue entender isso se a gente tirar uma cópia dessa parte, uma cópia dessa outra parte e unir todo mundo. Observe, aqui a gente tem um retângulo. A área desse retângulo é base multiplicado pela altura, conforme a gente já viu no vídeo anterior. Só que tem um detalhe, gente. O nosso triângulo, na verdade, tem uma área igual a metade da área deste retângulo. Não é isso ou não? Observe. Esse triângulo aqui é equivalente a este. E este triângulo aqui é equivalente a este. De forma que a área do nosso triângulo original é metade da área desse retângulo. Daí temos base vezes altura sobre 2. Não é legal a ideia? Super simples. Aqui a gente apaga essa parte para ficar com o triângulo original. Muito bem. Olha só, essa daqui é a fórmula básica do triângulo. Existem outros desdobramentos para esta fórmula. Então, olha só, a gente vai de cara agora falar sobre o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo famoso que tem um ângulo reto, daí o nome retângulo, ângulo reto. Legal? Bom, o triângulo retângulo, por sinal muito usado em trigonometria, um outro ramo da matemática também bem legal. O triângulo retângulo tem dois catetos, tem a hipotenusa, e a ideia é a seguinte, gente. Se a gente tirar uma cópia desse triângulo e novamente gerar um retângulo a partir dele, a gente vai ter aqui uma área de um retângulo que será novamente C vezes B, ou BC. Acontece que o nosso triângulo é apenas, ou tem apenas, metade da área desse retângulo. Novamente, usando a ideia B vezes C sobre 2. Tranquilo? Mais uma vez, o triângulo retângulo tem uma área igual a metade da área desse retângulo. Portanto, BC sobre 2. Legal? Vamos continuar. Olha só. Aqui a gente tem o triângulo equilátero. Esse triângulo é muito famoso. Os três lados congruentes. Ok? Só um detalhe. Gente, algumas propriedades da geometria plana são bem fáceis de serem entendidas, como essas últimas duas que eu mostrei aqui. Através de uma justaposição, a gente consegue provar as propriedades. No entanto, tem outras cuja demonstração é um pouco mais cheia de detalhes. E essas demonstrações eu vou deixar para um último bloco, onde a gente vai unir todas as demonstrações mais complicadas e vou deixar lá separadinho para quem gosta de demonstração. Em respeito aos alunos que gostam de demonstração, a gente vai fazer essa última aula lá aglutinando todas as demonstrações em um único bloco, ok?
Logo de antemão, a demonstração de uma fórmula, na verdade, não é essencial para a resolução das questões. É importante que a gente conheça a fórmula e saiba como aplicar. No entanto, mais uma vez, em respeito aos alunos que gostam de ver as demonstrações, vai estar lá no último bloco uma parte só de demonstrações. Legal? Vamos continuar. Gente, eu falei isso justamente porque o triângulo equilátero tem uma propriedade, que é a famosíssima L² raiz de 3 sobre 4, que a demonstração não é tão simples, não dá para a gente fazer por uma justaposição de figuras, conforme a gente fez aqui com o triângulo retângulo e com o triângulo qualquer. Então, por hora, eu quero que vocês guardem essa propriedade, ok? A gente não pode esquecer, ela é muito cobrada. L² raiz de 3 sobre 4 é algo muito importante, inclusive serve como suporte para a demonstração de outras figuras, e aí a gente não pode esquecer, ok? L² raiz de 3 sobre 4. Muito bem, agora vem uma famosíssima. Essa daqui marca a nossa vida lá no ensino fundamental. A famosíssima área do trapézio. O trapézio é aquela figura, né, gente? Aquele quadrilátero que possui um par de lados paralelos. E olha só, gente, esse par de lados paralelos a gente chama de Bzão e Bzinho, ou seja, base maior e base menor. A altura é justamente a distância entre essas duas bases, a menor distância. Observe o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou novamente tirar uma cópia deste trapézio e justapor essa cópia em relação ao trapézio inicial. E aí, gente, a gente vai ter uma figura já conhecida por nós. Esse aqui é o famoso paralelogramo. Observe o paralelogramo. Esse paralelogramo, ele na verdade tem o dobro da área do trapézio, porque afinal de contas a gente copiou um trapézio igualzinho a esse, girou e colocou aqui ao lado. Legal? Detalhe importante, a base desse paralelogramo vai ficar Bzão mais Bzinho, ou seja, base maior mais base menor, e a altura vai ser H. Portanto, a área deste paralelogramo vai ser toda essa base, que na verdade vai ser Bzão mais Bzinho, vezes a altura, ok? Então a gente vai ter Bzão mais Bzinho vezes H, propriedade do paralelogramo. Só que a gente tem que lembrar, mais uma vez, que o trapézio equivale à metade de todo o paralelogramo. Portanto, a gente vai ter Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. E aí a gente chega a esta fórmula famosíssima. Essa fórmula, mais uma vez, ela faz parte lá da nossa vida quando a gente está no ensino fundamental. Nosso professor de geometria e de desenho também, né? Sempre fala sobre a área do trapézio. Legal? Muito bem. Vamos continuar. Olha só. Outras figuras, outras propriedades. A gente entra agora numa parte, digamos assim, menos famosa. São propriedades que existem, que se a gente conhecê-las, a gente vai ter um diferencial em relação à maioria dos alunos, mas que, como eu já falei, não são tão famosas quanto as anteriores. Ok? Olha só. Triângulo em função do seno do ângulo formado por dois lados. Imagine só que a gente tenha lado A, lado B, e esse ângulo aqui formado pelos dois lados seja tal que a gente saiba o seno dele. Para a gente calcular essa área, basta a gente fazer assim, olha, A vezes B vezes o seno de alfa sobre 2. Tranquilo? Um pouquinho de trigonometria dentro da nossa querida geometria. Olha uma outra propriedade. Essa é menos famosa ainda, gente. Essa é mais um diferencial. Às vezes as situações dentro de questões pedem, mas não muito frequentemente. Olha só. A gente sabe muito bem que a todo triângulo existe uma circunferência circunscrita, ok? Imaginemos essa situação. Uma circunferência de raio R e os três lados do triângulo, triângulo, está inscrito na circunferência. Pois bem, em função de A, B, C e R, a gente consegue calcular essa área. Olha só, área igual a
ABC, ou seja, o produto dos três lados, dividido por 4 vezes o raio. Interessante essa propriedade, né, gente? Mexe com os lados do triângulo e com o raio da circunferência circunscrita. Circunscrito é quem está por fora. Inscrito é quem está por dentro. Essa circunferência é circunscrita ao triângulo, por sua vez, o triângulo é inscrito na circunferência. Ok? Mas vamos em frente. Olha só. Agora a gente vai ver a do triângulo circunscrito. Temos agora um triângulo circunscrito em uma circunferência. Olha só. A, B e C, os lados do triângulo, e R, o raio da circunferência inscrita. Mais uma vez, quem está por fora está circunscrito, quem está dentro está inscrito. Olha só, gente, a propriedade é P vezes R. Mas espera aí, Tiago, que P é esse? A gente não tem P aqui. Gente, o P é o semiperímetro do triângulo. Se você não lembra o que é o semiperímetro, na verdade, é a gente somar os três lados e dividir por 2. O semiperímetro é a metade do perímetro. A simbologia do perímetro é 2P. A do semiperímetro vale P. Ok? Aproveitando o momento, eu vou falar sobre uma outra propriedade, também não muito famosa, porém muito importante, ela é muito eficiente, e eu vou explicar por quê, que também fala do semiperímetro. Olha só. Dá para a gente calcular a área de um triângulo sabendo apenas os três lados, sem conhecer as alturas, ou a altura, ok? É uma fórmula, mais uma vez, pesada, né? Uma fórmula bem cheia de detalhes, que nos traz P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C, onde P igual a esta propriedade aqui é justamente o semiperímetro. Para a gente não esquecer, olha o semiperímetro aqui, ó, gente. A mais B mais C sobre 2. Somou os três lados, dividiu por 2, a gente tem o semiperímetro, ok? Quero dar destaque aqui à fórmula de Heron, tá, gente? É uma situação, mais uma vez, muito específica. Os três lados são dados e a partir desses três lados, se a gente usar essa propriedade aqui, a gente consegue determinar a área. Legal? Muito bem. Olha só. Chegamos a um momento importante, certo? Temos aqui o losango. Só para lembrar, quem é o losango? O losango é aquele quadrilátero com os 4 lados congruentes. A área do losango é calculada em função das suas duas diagonais. Diagonal maior, que a gente chama de D maiúsculo, e diagonal menor, que a gente chama de D minúsculo. Olha só, usando aquele papo da justaposição, se a gente dobrar esses valores aqui, essas áreas, a gente passa a ter um retângulo. Ora, qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Então seria D maiúsculo vezes D minúsculo. Só que o losango é apenas metade da área desse retângulo, correto? Portanto, a propriedade do losango é D maiúsculo vezes D minúsculo sobre 2. Legal? Muito bem. Olha só. Agora, uma das minhas preferidas. A área do hexágono regular. Mas espera aí, Tiago, você colocou um triângulo equilátero aqui? Não é um hexágono regular? O hexágono tem 6 lados, o nome diz hexágono regular. Pois é, gente, olha só, o hexágono regular é composto, de fato, por 6 lados iguais. Só que se a gente prestar bastante atenção, dá só uma olhada. A gente vai ter um triângulo equilátero aqui, mais outro triângulo equilátero aqui, mais outro aqui, mais outro aqui, mais um, e para fechar a conta, o 6º triângulo equilátero. Então dá para a gente perceber que a área do hexágono regular, basta a gente pegar a fórmula lá do triângulo equilátero e fazer o quê? Multiplicar por 6. Portanto, a área será igual a 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Legal? Bem interessante, não é? Muito bem. Para fechar a conta,
uma fórmula genérica, a fórmula do polígono regular, ou seja, um polígono qualquer com a quantidade n de lados, mas que seja regular, ou seja, tenha todos os lados congruentes e os ângulos internos também congruentes. A ideia é a seguinte, gente, olha só, a gente pode fatiar um polígono regular em vários triângulos iguais a este. Se a gente calcular a área de um triângulo desse aqui e multiplicar por n, a gente vai ter justamente a área total. Então, olha só, esse segmento de reta que vai do centro até o ponto médio de um dos lados é o famosíssimo apótema. Se a gente for calcular a área de um triângulo desse, a gente vai fazer base L vezes a altura H sobre 2. Então, a gente vai ter L vezes A sobre 2. Só que acontece, mais uma vez, que a gente tem N triângulos desses. Portanto, N vezes, porque são N triângulos, L vezes A sobre 2, a área de um triângulozinho só. Agora tem um detalhe, olha só, N não é o número de lados? L é o valor de um lado. Vamos pensar um pouco, gente. Se a gente pegar o número de lados e multiplicar pelo valor de um lado, esse produto aqui vai me dar o perímetro desse polígono. Mais uma vez, vamos supor que esse cara aqui fosse 5 e a gente tivesse 10 lados. Se eu faço 5 vezes 10, eu vou ter 50, que é justamente o perímetro. De uma forma geral, N vezes L é o perímetro. E esse perímetro dividido por 2 vai me dar o que, gente? N vezes L sobre 2. Vai me dar o famosíssimo semiperímetro. Então, a gente tem aqui, olha só, semiperímetro vezes apótema me dá justamente a área do polígono regular. Legal? Muito bem. Gente, infelizmente o tempo acabou. Conhecemos várias fórmulas novas, várias propriedades. É importante que de alguma forma você sedimente, você guarde essas propriedades, porque a gente vai precisar muito delas. E atenção, não basta apenas memorizar. A gente tem que memorizar e conseguir enxergá-las dentro das questões. Mas esse é um segundo momento, onde a gente vai trabalhar bastante a parte de exercícios, ok? Fechamos por aqui, já já eu volto para o terceiro bloco.